Hoje eu quero trazer para vocês um exemplo bem pessoal sobre as consequências de uma decisão tomada pelo nosso não ser. Eu já estava no meu processo de autoconhecimento com desenho humano, inclusive estudando já para me tornar analista em outubro de 2021. E eu decidi me mudar, tá? Me mudar de São Paulo para Curitiba, porque a gente estava ainda ali no meio para o fim da pandemia, era muito incerto tudo ainda. Eu estava morando sozinha, né, em São Paulo. Eu tinha me separado 2 anos antes, então estava tudo muito estranho para mim lá, eu longe da minha família, mas eu estava feliz, né, apesar das circunstâncias externas estarem loucas, né, e desfavoráveis para muita gente naquele momento. Para mim não estava. Eu estava no melhor momento da minha profissão, estava no auge dos meus atendimentos à constelação familiar nessa época, online, com contato com o mundo inteiro, porque eu tinha feito muita coisa lá nos Estados Unidos, enfim. Foi uma época muito boa. Quem me segue no Instagram, que os meus clientes mais antigos acompanharam isso. E eu, na verdade, eu não tinha um motivo que justificasse de fato a minha mudança. Entretanto, eu tinha uma amiga, né? Eu tinha uma amiga que tem o ágina definido no desenho dela. E numa conversa, né? Eu tava passando por algumas questões pessoais que não convém eu trazer aqui agora, mas aí numa conversa ela, né, disse: por que você não volta pra Curitiba? E aí o meu esplênico naquele momento disse não, tá? Eu senti que era um não. Eu veio assim muito instintivo, né? O não. Só que durante a conversa, né, eu fui sendo levada, né, pelo meu ágina, e como vocês veem aqui no meu desenho, eu tenho o meu ágina aberto, minha cabeça aberta. Então, quando eu entro, né, na aura de uma pessoa que tenha o ágina definido, imediatamente eu começo a calar, né? Esse ágina, ele cala a nossa autoridade interna, a minha autoridade interna, né? Então eu comecei a entrar ali naquele sentido que ela estava fazendo, e eu não tô culpando ela, tá, gente? Eu não tô trazendo aqui, não tô justificando, eu não tô culpando a minha amiga pela minha decisão de ter mudado sem querer, tá? Eu tô trazendo aqui esse exemplo porque eu tô abrindo meu desenho aqui para vocês e eu quero mostrar, tá, na prática, como é que isso afeta, tá, as nossas decisões e o quanto que pode realmente ser algo bem complicado, tá? Quando a gente realmente não tem coragem o suficiente de ser a gente mesmo, tá? E de ouvir o que a nossa autoridade interna tá nos dizendo, mesmo que isso vá contra todas as circunstâncias, tá? Porque alinhar é a gente escutar a nossa autoridade interna e ser leal ao que a nossa autoridade interna está dizendo. Não interessa se a tua autoridade interna seja as suas emoções, seja o teu instinto, como é o meu esplênico, se é o seu ego, enfim, a autoridade que você tenha no seu desenho ou não tenha, é importante você saber ouvir, tá? E uma vez que você escute, você ser fiel apenas a ela, porque eu tive consequências seríssimas, porque aquela voz dentro de mim, então eu encenei toda uma situação e aí eu tentava me convencer mentalmente, tá, de que era a melhor solução. Então aí eu peguei, preparei toda a mudança com 2 cachorros, minha família toda foi me buscar em São Paulo. Eu aluguei um apartamento online, né? A minha mãe tendo que ir ver, meus pais que foram buscar a chave para mim na época, enfim, aí vim tudo de lá. Aí eu comprei todos os móveis para esse apartamento, porque daí eu tentava me convencer que Curitiba era o melhor lugar para mim. Imagina, fazia 12 anos que eu já não morava mais nessa cidade
e minha vida fluindo, prosperando, né? Eu seguindo a vida fora dali. Então, e eu o tempo inteiro tentando me convencer, né, de que aquela era a melhor solução e sofrendo, tá? Aí vocês veem essa sofrência de onde que vem, do meu centro do plexo solar aberto, que queria evitar a confrontação, né? Evitando a confrontação. E eu não queria admitir a verdade, que a verdade é que eu estava sofrendo longe, tá, das pessoas em São Paulo, tudo acontece lá, dos meus amigos e do estilo de vida que eu tinha. Tá. Então, morei em Curitiba de 2021 a 2000 e não, de 2020. Desculpa, gente, a mudança foi em 2020. Então, eu morei em Curitiba de outubro de 2020 até outubro de 2021, em que eu tive um convite, né, para ir para Florianópolis. Convite da Meris, inclusive, minha professora de desenho humano. E, né, botei todas as minhas coisas num depósito, tudo que eu tinha comprado. Então, eu gastei uma grana, tá? Em um ano, eu gastei uma grana, todas as minhas economias, quase, com a mudança de estado, mais com todos os móveis que eu comprei, com tudo que eu investi, porque eu achei que ia ficar definitivo. Nesse apartamento que eu fui morar em Florianópolis, coloquei tudo num depósito, fui pra lá, porque o apartamento era imobiliado, enfim. Ficou tudo lá. E daí passaram-se 6 meses que eu tava lá em Florianópolis. Eu tinha certeza que eu não ia voltar pra Curitiba, que ou eu ficava em Florianópolis, ou de Florianópolis eu ia pra um outro lugar, mas pra Curitiba eu não voltava porque não era correto pra mim, né? Embora coisas maravilhosas me aconteceram em Curitiba, né? Teve muita coisa ali. Eu trabalhei, atendi num lugar muito legal, que é o Bosque Sagrado, ampliei bastante, né, as minhas amizades, mas não era o ambiente, não era mais o lugar correto para mim. E isso estava muito claro, né? Tava muito claro. Então, o que aconteceu, né? No final de 2022, eu decidi sair de Florianópolis, e isso eu vou estar contando, tá? O resto dessa jornada aí. O segundo livro, ele vai ser lançado e ele vai ser sobre desenho humano, tá? Então, eu tive uma questão de saúde que eu fui obrigada a sair de Florianópolis, então, para ir para São Paulo, né? Então, em janeiro agora desse ano de 2023, eu retomei a São Paulo, né? Para cuidar dessas questões que eu tinha que resolver. E quando eu pisei em São Paulo, né? Quando eu cheguei em São Paulo e eu cheguei no apartamento que eu fui morar, que eu abri a varanda, eu senti no meu corpo, gente, mas assim, essa sensação no corpo é algo incrível. A sensação quando você realmente reconhece o que é correto para si. Porque quando eu abri a varanda, eu senti o meu baço me dizendo, meu esplênico, o centro do baço. Você nunca deveria ter saído daqui. Você nunca quis sair daqui. Você só saiu daqui porque você não quis confrontar determinada situação. Então, eu tinha uma situação que eu tinha que confrontar em São Paulo e eu não queria, né, confrontar. Então, foi mais fácil para mim arrumar todas as minhas coisas e ir embora de São Paulo para eu poder não ter que lidar com a situação do que ficar e confrontar a situação. Que poderia ter sido mudar de bairro, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu cheguei de volta e vi, né, primeiro que o preço que me custou, tanto em termos materiais quanto em termos emocionais, e principalmente, sabe, assim, a minha saúde, porque quando a gente está num lugar que não é correto pra gente, aí vocês me dizem, Jaque, mas como é que a tua cidade, como é que a cidade que a gente nasceu não vai ser correto pra gente? Gente, a cidade que a gente nasce é o nosso útero, né? A minha família tá toda em Curitiba, sempre vai ser o lugar correto pra mim, no sentido, né, de honra, de respeito, mas pro meu propósito, né, para minha missão de vida, para o que o meu corpo veio realizar, eu preciso estar em outro lugar. E era nítido para mim. Então, da onde veio, né? Da onde veio essas decisões? Então, como vocês podem ver aqui no meu desenho, né? Eu tenho o centro da cabeça aberto, o centro do ágina aberto, o centro sacral aberto e o centro do plexo solar aberto, né? Então,
centro da cabeça aberto, sempre, sempre tentando responder a pergunta de todo mundo, o ágina, tentando provar que eu tô certa, provar que eu tô certa, né? Então, amplificando ali o que faz sentido para os outros e acreditando naquilo. Imagina eu tomando uma decisão com aquilo que faz sentido para uma outra pessoa, para lá pro meu plexo aberto, evitar uma confrontação, né? Evitar a verdade, evitar de confrontar a verdade, custe o que custar, né? E ainda usando a minha energia que eu não tinha no sacral, amplificando. Então, aqui vocês têm um exemplo, tá, de uma grande decisão para um projetor, um projetor como eu, que precisa aguardar convites para 3 grandes decisões por uma mudança de local. Ok, houve um convite, né? Houve um convite, porque no momento em que a minha amiga, né, sugere, me pergunta por que eu não voltava para Curitiba, então aquilo ali era um convite. Entretanto, né, o processo do convite era correto, mas a minha autoridade interna estava dizendo não para aquele convite. E eu fui contra essa autoridade, e isso teve consequências seríssimas, seríssimas, porque, como vocês podem ver, a decisão toda foi tomada a partir das minhas aberturas, tentando responder a pergunta de todo mundo, pensando no que não importa, tentando provar que eu tô certa a respeito daquilo que não importa, para evitar uma verdade e uma confrontação, né? E não sei quando o suficiente é o suficiente, ou seja, me dei mal, né? Mas como tudo é correto no fim das contas, não existe para a vida, né? Não existe erro, porque a vida ela é generosa e sempre, sempre, sempre nos traz a oportunidade de a gente poder ver, né? E reverter. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode, né, reverter um padrão, um comportamento, para que a gente possa alinhar, né, com aquilo que realmente vai ser o nosso caminho. Então, quando eu voltei para São Paulo, foi assim uma alegria. Tudo melhorou, minha saúde, tudo. Foi um renascimento e foi uma grande lição, né? Foi uma grande lição porque essa foi a última decisão que eu tomei, a última grande decisão que eu tomei com o meu não ser, que até hoje eu sinto as consequências, né? Pago as consequências em relação a isso. E só agora, né? Só 2 anos depois que eu pude olhar para o meu desenho e ver, né, como que o meu ser verdadeiro se escorreu ali pelo meu não ser, né? Pelas minhas áreas abertas. E isso acontece com todos nós, tá? Com todos nós. No meu caso, foi, né, uma decisão condicionada numa mudança de lugar, mas muitas pessoas passam por isso em questão de relacionamento, né? Outras em trabalho, né? Eu acho que o trabalho é principal delas, né? Porque quanto condicionamento a gente não recebe da nossa família pra gente fazer aquilo que é correto pro outro, né? Para aquilo que faz sentido lá pro ágina, lá pra cabeça do outro. Então é delicado, gente, é delicado a gente viver, né, desperto e conscientes de, sobre aquilo que a gente está escolhendo é algo nosso mesmo, que está vindo da gente mesmo, ou está vindo, né, das definições, né, daquilo que faz sentido, que é correto para uma outra pessoa. Então, a gente que tem o ágina aberto, principalmente, gente, tá? As pessoas com o ágina aberto e com o plexo também. Gente, olha, observem. E eu acho que o mais engraçado de tudo e o ágina, ele é traiçoeiro nisso, é que mesmo a gente tomando a decisão errada, ele vem e ele tenta convencer a gente a ter algum sentido naquela decisão. Então, a partir do momento em que eu pude reconhecer isso, né, e voltar para o meu ser, então agora eu tô muito mais atenta, obviamente. E não importa o que esteja acontecendo lá fora, o quanto de sentido que faça para uma outra pessoa, e se aquilo não é correto, se o meu instinto não tá dizendo, nossa, gente, o convite pode ser para morar, sei lá, que eu vou até o fim agora ali nessa voz que grita. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar você aí a também reconhecer, né, por onde que você
por onde você está se escorrendo nas suas decisões.